Pastor Salomão da Paz. Abacuque capítulo 1. Estaremos lendo alguns versículos. A partir do versículo número 1 diz assim. Os irmãos acharam? Amém? Até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás. Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade, porque tolera a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias, por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo uma obra tal que vocês não acreditarão. E se alguém lhe contar, pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúne os cativos como se ajunta a areia. Zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento e segue adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torne-se bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa, e se apressa para o fim, e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, e a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como sepultura, ele é como a morte, ele nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Podem sentar-se, irmãos. Nós estivemos lendo junto aí alguns versículos, foram um total de 16 versículos. E nesses versículos ele fala exatamente de um questionamento em meio à crise. E esse questionamento em meio à crise, que era uma crise vivida pelo povo de Judá, e a gente vê aí o profeta Abacuque querendo respostas de Deus. E quando a gente lê esse texto e faz um pouco do estudo, análise daquilo que realmente estava acontecendo naquele tempo, eu penso que é um tanto semelhante com aquilo que nós estamos vendo que está acontecendo no Brasil. As leis se afrouxam, os governantes assolam os pobres, e há uma indignação da população.
E quando a gente pensa um pouco sobre isto, e eu queria falar sobre esses aspectos de atitude que realmente é tomada em meio à crise, como essas atitudes elas são realmente diferentes de pessoas para pessoas, mas nesse texto há uma visão bem clara do que realmente acontece e como o profeta Abacuque se porta ante esta crise. E o texto diz que ele queria ter uma resposta, ele estava querendo ouvir de Deus. E quando nós estamos passando por crise, normalmente nós ficamos inquietos e esperando que possamos ter uma resposta. E há um porquê, e nesse porquê nós batemos em porta e queremos, nessas portas que batemos, que elas se abram e possamos solucionar esta crise de alguma maneira. Porque a crise ela provoca questionamento. A crise ela provoca nas pessoas algumas atitudes. E quando a gente vê isto na vida do profeta, a gente vê que ele estava indignado e esperava que Deus pudesse respondê-lo. E talvez a resposta que ele tivesse no seu coração, o desejo era uma outra resposta. Por causa do pecado. Ainda que naquele tempo o rei Josias havia sido levantado mais ou menos em 600 a 605 a.C. e ele houvera no seu tempo determinado no seu coração seguir os caminhos do Senhor, diferentemente do seu pai Amon, ele pôde restaurar o culto e fazendo assim de uma forma diferente, ele pôde mostrar ao povo que era realmente necessário voltar-se para Deus. Mas a história diz que ainda que ele pudesse fazer isto, Deus estava vendo o povo agindo de uma forma distante daquilo que ele esperava. E Josias morre. E Deus levanta outros reis. E agora desses reis que se levantam, a Bíblia diz que vem diferentemente no seu coração, ele não segue os ensinos de Deus. E agora, existe um reino que ao formar-se, e neste governo, ainda que seja egípcio, o faraó, ele vai querendo se apoderar de algumas terras de Judá e neste conflito, porque estava a surgir um novo reino que era o Babilônia, os caldeus. Ele, para poder conquistar, ele passa por terras que eram terras em que Judá estaria. E a história diz que houve de Josias, naquele período ainda, um erro, ele ir à batalha sem consultar ao Senhor. E a história diz que havia uma cobrança de imposto de 100 talentos de pratas e um talento de ouro, para que o povo de Deus pudesse estar pagando, Judá pagaria aqueles impostos. E a opressão era grande, mas Deus ainda mesmo assim, pela busca de resposta de Abacuque, Deus não estaria solucionando essa questão naquele momento de clamor, mas Deus estaria permitindo que, ainda que ele pudesse ter no seu coração ali alguém que intercedesse, Deus traria ali um novo reino através de Nabucodonosor, para que pudesse assim oprimir o povo, assolando Judá. E a pergunta me faz ver: até quando, Senhor? Até quando? Gritarei e tu estarás em silêncio. Até quando nós estaremos passando por esse vexame? E quando a gente para pensar, irmãos, que a crise ela gera questionamentos, a gente vê que quando nós olhamos para o texto, o profeta Abacuque, ele faz essa pergunta aí no versículo 1, 2 e 3, e ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão se mostras a iniquidade? Eu estou mostrando isso, está acontecendo, e por que desta opressão? Por que de tudo isso? Amados, quando a gente vê esse questionamento, a gente consegue entender, e o questionamento, através da crise, gerando indagação, essas indagações, elas vêm respostas, e nem sempre as respostas que nós estamos buscando são respostas favoráveis para nós. Porque Deus quer nos provar. Deus quer nos levar, através da crise, a um caminho
E este caminho é uma mudança de atitude. Abacuque questiona, mostra-se inconformado. E ele diz, versículo 13: tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que olhas para aqueles que procedem aleivosamente e te calas? Por que olha para aqueles que estão realmente procedendo de uma forma mal para conosco e tu se calas? Porque tu farias como os peixes, assim levando-os sem governo, e tu estás vendo tudo isto. Irmãos, eu penso que na hora da crise, o questionamento nos leva a não estarmos conformados. Porque se ficarmos conformados, não temos como transformar a situação. Uma ação transformadora leva a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que fazer em meio à crise? Primeiro, questionar para não se conformar. Não se conformar para transformar. Diga assim para seu irmão: o que fazer em meio à crise? Questionar para não se conformar, e não se conformar para transformar. Nós temos que não estarmos conformados, irmãos, embora Deus não respondeu de uma forma favorável, mas mostrando que viria a destruição para o povo dele. Deus queria prová-los para levá-los ao quebrantamento. Quem sabe Deus está aprovando o Brasil, aprovando cada um de nós em cada situação que nós estamos vivendo, quem sabe no lar, quem sabe no trabalho, quem sabe na escola, na faculdade. Eu não sei em que situação você está vivendo, mas eu quero dizer que não se conforme. E quando Paulo escreve, dizendo: olha, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É porque quando nós estamos vivendo essa inquietação, nós queremos respostas. E assim como Abacuque perguntou, a resposta veio. Eu tenho certeza que a resposta virá. E quando ela vier, você vai entender que em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. E é necessário que você esteja assim, inquieto, porque a crise provoca em você um questionamento, mas também a crise conduz você à oração. Veja que o Abacuque, ele vai falar com Deus. Não basta você saber da crise, mas nós temos que ter uma atitude que possa realmente levar-nos a estarmos nos pés do Senhor. E estarmos aos pés do Senhor, é necessário que nós possamos estar conforme está na sua palavra, que diz em Tessalonicenses: orai sem cessar. É preciso estarmos orando, e orando todo o tempo. E quando nós estamos fazendo assim, irmãos, Deus ele responde. E eu tenho certeza que a resposta de Deus, ainda que seja uma resposta que seja desfavorável à sua expectativa, mas Deus não nos prova além das nossas forças. Antes, porém, contudo, ele provê o escape. Deus está cuidando do seu povo. Deus está cuidando do Brasil. Deus está cuidando da igreja. Talvez você esteja até preocupado com o que está acontecendo. Quando a gente olha realmente para a evolução da ciência, o que está acontecendo no mundo, a gente fica um pouco assustado. Eu sei porque eu tenho conversado com algumas pessoas e alguns dizem assim: não quero nem ouvir falar disso. Mas nós temos que estar cientes, irmãos, para onde nós estamos caminhando. Qual o propósito de Deus em tudo isto? E às vezes, irmãos, nós não temos essa confiança, nós não temos essa convicção de que aquilo que está acontecendo e que a crise que Deus está permitindo que possa estar acontecendo, e seja em qual área você está passando, é para que leve você uma tomada de atitude. Eu me lembro alguns anos atrás, quando eu estava, há muitos anos mesmo, o governador João Alves, ele tinha uma frase que dizia assim: crise se vence com trabalho. Então ocupe-se, se envolva no projeto de Deus, esteja preparado todo o tempo para fazer aquilo que Deus confiou nas suas mãos, porque Deus conta com você, Deus conta com a igreja, e a igreja tem resposta para esse mundo. Mas é preciso que nós possamos entender o contexto que nós estamos atravessando e caminhando no sentido em que o Senhor está propusendo para cada um de nós. Em tempo de crise,
a oração deve ser intensificada. Há uma frase de alguém que diz assim: quando a oração não está presente, é porque de fato já não cremos em um Deus que intervém. Cremos apenas nas intervenções do homem. Quando a oração não está presente, é porque não cremos mais em quem intervém. Nós cremos somente na intervenção do homem. E aí a gente fica inquieto, querendo resolver, e vamos pelo nosso braço, vamos pela nossa força. E não estamos depositando a nossa confiança e a nossa fé realmente naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Irmãos, como precisamos estar aos pés do Senhor. Como precisamos voltar assim, irmãos, refletindo sobre aquela canção. E uma canção que quando eu ouço, eu digo todo o tempo: Senhor, me ensina a viver isto. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos de valores. Eu quero reconstruir. Senhor, quero voltar. Quero voltar ao primeiro amor. Quem sabe quando você aceitou Jesus, levantou a sua mão, você entrava por essas portas radiante porque você pregou o Evangelho, alguém aceitou Jesus, ou alguém de repente você deu um folheto e disse: estava precisando dessa palavra. E você entrou, levantou as suas mãos, adorou o Senhor com aquele entusiasmo, e agora você não tem mais esta alegria na adoração. Você já não sente mais aquele gozo que você sentia antes. Sabe por quê? Porque você deixou as coisas dessa vida levar o melhor de Deus, o momento que você estava vivendo. E nessa noite Deus está dizendo a você: volte a buscar, volte a orar mais, consagre-se, porque em tempo de crise nós somos levados, irmãos, a estarmos aos pés do Senhor. Abacuque cria na intervenção divina, apesar da injustiça social e a aparente indiferença de Deus. Ele intercede pela nação. A gente vai ver lá entre os versículos 12 a 17, capítulo 2 e 1. Ele crê em suas misericórdias, ainda que a resposta não foi aquilo que ele esperava, mas ele cria nas suas misericórdias. Lamentações de Jeremias 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque ela não tem fim. Irmãos, o Senhor está no controle. O Senhor está no controle, ainda que o avião esteja naquele voo turbulento, né? Quem sabe você está passando por uma experiência e você diz: pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo comigo. Mas como aquela criança que estava naquele voo, em que no meio daquela turbulência, não sei quantos já entraram em meio à turbulência numa aeronave. Quando de repente há aquele aviso, né? Atenção, seus passageiros, fiquem assentados, vamos passar por uma pequena turbulência. E será um breve momento, mas vamos estar passando somente um aviso a vocês. Tudo será tranquilo, né? De repente você está sentindo como se tivesse um papel ali dentro, né? Você está dentro de uma caixinha de papel. Que medo, que pavor você está na situação daquela. Não sei quantos já passaram. Eu passei por uma breve e é uma angústia que não sabe para onde está indo. Mas quem está confiante na mão do Senhor passa feliz, porque sabe que o Senhor está cuidando. E de repente aquela criança estava num voo e alguém olhou para ela e disse: você não está preocupado? E ela disse: não. Não está preocupado? Não. Por quê? Meu pai é o piloto. O meu pai é o piloto. Aquela criança não estava com medo, porque sabia que lá na frente quem conduzia aquela aeronave era o seu pai. Quantos de nós, irmãos, estamos assim, em meio à crise, certo de que o papai do céu está no cantinho, ele está no controle, e nós podemos ter paz e certeza de que tudo vai passar. Passarás os céus e a terra. Mas ele mesmo disse, Jesus falou: mas as minhas palavras não passarão. Ele disse: eu irei preparar lugar para que onde estiver, estejais vós também. E a gente diz isso para as pessoas: Jesus está vindo. Uma vez eu conversava com a irmã, ela disse: pastor, não diga isso não, porque eu quero ainda casar. E
Eu disse, irmã, Jesus é melhor. Jesus é o melhor noivo. Jesus é o melhor esposo, né? E você está tão desejosa no casamento e está esquecendo que Jesus está voltando. Eu disse, mas eu quero que ele venha, mas eu quero que ele venha depois que eu casar. E quantos estão assim, irmãos? Não estou dizendo que você não esteja projetando, nem com desejo de realizar os seus sonhos. Mas nós precisamos estar com os pés na terra, mas com os olhos fitos no céu. Amém? E Abacuque cria na intervenção divina. E por isso que quando a gente vê esses textos, certo? De que existe, em meio à provação, em meio às lutas, existe um tempo de Deus para cada coisa. A gente vai ver que o próprio Neemias passa por uma experiência dessa. Neemias, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz o seguinte: eles me responderam, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribados os muros de Jerusalém, as suas portas queimadas a fogo. Tendo ouvido eu estas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e a orar perante Deus dos céus. Neemias, como Jeremias, também. Jeremias foi contemporâneo do profeta Abacuque. Os muros derribados, e a crise ali era algo que estava diante também dos olhos de Neemias. Havia tudo sido destruído. Neemias chora, mas Neemias não somente chora, mas Neemias também jejua, ele ora. Em tempo de crise, irmãos, é tempo de jejuarmos, é tempo de orarmos. Quantos de nós não jejuamos mais? Quantos de nós não tiramos mais um tempo a sós com Deus? Hoje eu estava falando em casa. Estava na escola dominical, fui hoje na escola dominical lá na nossa igreja próxima. E eu falava hoje, estou Deus colocando no meu coração que eu posso começarmos em casa, suspender alguns dias a internet. Pastor, como é que vai ver essa internet alguns dias, né? A gente voltar um tempinho mais para estarmos fazendo um jogo de dominó, quem sabe xadrez, estudarmos a palavra juntos, desconectar um pouquinho. E vamos colocando a nossa casa dentro de um prumo, e alguns dias, pode começar um dia, pode ser 2 dias, um dia se for necessário, dependendo de como se utiliza a internet em casa. Mas temos um tempo a sós com família, pai, mãe, filhos. Desconectar um pouquinho. Quem quiser falar, liga para o número. É algo, gente, liga para o número. Porque a gente tem uma necessidade de todo tempo estarmos olhando o WhatsApp, salvo aqueles que trabalham, que precisam responder e-mails, mensagens, etc, etc. Mas às vezes é preciso, irmãos. Porque nós estamos tão impregnados com as coisas do dia a dia e não estamos tendo tempo mais para a família, não estamos tendo tempo mais de estarmos a sós com Deus, não estamos tendo tempo para jejuarmos, buscarmos a presença do Senhor, e estamos vendo o mundo de cabeça para baixo, muito diferente da realidade. Sabemos mais como educar, porque a palavra que estamos dando, a gente acha que está tudo certinho, de repente a gente vai vendo, as pessoas estão aprendendo, absorvendo muitas coisas de uma forma muito rápida, e se não estivermos atentos e nos policiando, esta crise que está assolando uma fome vai começar a ver. É a crise de identidade. Não sabemos mais quem somos. Os nossos filhos não vão ouvir mais, porque tudo que se posta passa a ser regra de conduta, não é mais a palavra do Senhor que fala, que dirige os nossos passos. E quando a gente olha a situação, a gente vê o profeta Neemias vendo a situação, mas ele se colocando diante de Deus.
mesma forma como Abacuque também clamou. Até quando, Senhor? Às vezes nós queremos fazermos questionamento, mas não estamos tendo a coragem de ouvir a resposta de Deus e mudarmos a rota, para que Deus use de misericórdia. O Senhor é tão misericordioso. Lembra de Jonas? Quando Deus dá uma palavra de ordem, Jonas vai, muda a rota, Deus dá um jeito de levá-lo lá em um lugar exato, ele prega, o povo se converte naquela cidade. Aí Jonas não tinha mais expectativa nenhuma, ele foi para o desobediente. A princípio mudou a rota, Deus levou ele para o lugar certo, ele estando lá prega, mas ele nem cria mais na mensagem transformadora que Deus faria. E Deus poupa ao povo pela sua misericórdia. E está ele lá, deitado. Nasce aquela borboleta, faz sombra. Depois o Senhor tira, mandando um inverno, e aquela borboleta morre. Ele começa a murmurar. E o Senhor mostra por que razão ele estaria assim. Se por uma borboleta que ele nem plantou, estava ali indignado por ela ter morrido. E o Senhor diz: não teria misericórdia. Ou se arrependendo, as misericórdias do Senhor sempre estará presente. É isso que o Senhor espera de nós. Quebrantamento. Em tempo de crise devemos produzir esperança, saber esperar. O Salmo 40, versículo 1 diz: esperei confiantemente o Senhor, e Ele se inclinou para me ouvir o meu clamor. Em tempo de crise nós precisamos produzir esperança, dizer aos irmãos: está tudo difícil, mas Jesus está no controle, algo novo Deus vai fazer, Deus está cuidando de nós, irmãos. Não estamos só. Fomos gerados de Deus, e o Espírito do Senhor está sobre nós, sobre a igreja tem que estar, irmãos, irmanado nessa convicção de que Deus vai fazer algo, e essa situação do nosso país vai passar. Deus quer trazer um quebrantamento a esta nação, Deus quer trazer esse quebrantamento verdadeiro e genuíno à igreja. E nós devemos levar os irmãos a acreditar nisso, buscando o Senhor, ainda que a resposta seja para muitos tardia. Quem sabe, alguns dizem: nós não veremos isso, né? Mas Deus cumprirá cabalmente a sua palavra. Tempo de crise devemos produzir esperança, saber esperar. Embora a expectativa fosse da intervenção imediata, devemos confiar no Senhor, pois o tempo pertence a Ele. O texto de Abacuque 2:3 diz: se tardar, espera-o, porque certamente virá. Aí você diz: até quando, Senhor? Quem sabe aquele padrão? Até quando, Senhor? Quem sabe o desemprego? Até quando, Senhor? Eu estou fazendo faculdade, não consigo concluir, já estou repetindo essa disciplina várias vezes e ela está me dificultando eu concluir. Até quando, Senhor? Esse questionamento, bom fazermos. Às vezes, irmãos, nós fazemos questionamento, mas não estamos dispostos a ouvir a resposta de Deus. Certa vez alguém viu daquele pastor um sermão que ele pregou durante muito tempo. E essa moça era questionadora, anotava tudo que o pastor falava. Tudo ela anotava. Um dia ela disse: hoje eu pego o pastor, fico na porta. Quando o pastor vai sair, disse: pastor, pai do Senhor, tudo bem. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Pois não, mãe. Até quando, pastor? O Senhor vai continuar pregando esse sermão? E ele disse: até o dia que você se converter. Às vezes, irmãos, a resposta, nós questionamos, mas quando a resposta vem, não é aquilo que nós pedimos, mas é necessário para sermos tratados por Deus. Abacuque estava ali angustiado.
E nós precisamos estarmos angustiados, mas querendo ouvir Deus. Mas quando Deus falar, nós devemos nos aquietar e confiarmos que Ele está no controle, que Ele vai fazer cumprir a sua vontade, o seu propósito. Em meio à crise, em meio às lutas, Ele estará com você, Ele estará comigo. Mas é preciso entendermos que em Romanos 1,17 diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. É pautado nos princípios de Deus que estamos andando. Então essa expectativa que nós temos de produzir esperança é de levar as pessoas a entenderem o contexto, mas também de dizer para ela: o Senhor está conosco. A gente entende que está lá em Abacuque 2,4: o justo viverá por fé. Romanos 1,17 diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Nele se descobre a justiça de Deus. Não é nossa justiça, não é nosso braço, não é nossa força, é a justiça de Deus na pessoa de Jesus. Jesus se justificou-se por nós e nos deu a capacidade, irmão, de entrarmos no reino celeste. Nós estamos assentados com Cristo, reinando nas regiões celestes. A nossa visão tem que ser do alto, e às vezes nós estamos tão presos aqui à terra, irmãos, não temos perspectiva nenhuma daquilo que Deus vai fazer através da tua graça, infinita misericórdia em nós. Estamos presos a essas coisas. Não olhamos mais para a provisão de Deus, não olhamos mais para o socorro de Deus, não olhamos mais para aquilo que Deus quer fazer em meio à crise. Deus quer nos ensinar a olharmos para Ele. Por isso nós estamos alimentando de esperança, olhando firmemente para Cristo. Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Os olhos fitos em Deus. Precisamos. É Ele que está cuidando de nós. E por último, a crise deve gerar em nós dependência de Deus. Não basta a palavra de positivismo. É fé. Porque muitos estão usando a palavra, né? Palavra rema. E alguns não é rema. Nessa palavra que está sendo realizada imediata em Deus, mas é baseada no positivismo. Pense positivo, irmão. Tem essa dependência de Deus. Se relacione com Ele. Ouça Deus. Porque a crise gera dependência. E quando nós estamos ouvindo o eu, né? Nós mesmos, nós não permitimos que o Espírito que está em nós fale e nos convença a uma atitude direcionada por Ele, por Deus. Vamos na nossa força, vamos no nosso braço, descansando por saber que Deus é o Senhor de tudo. Abacuque 3,16, ali ele diz: no dia da angústia eu descansarei. Ele diz: no dia da angústia eu descansarei. Após ouvir tudo aquilo, ele ficou perplexo, ele ficou angustiado, mas ele estando assim, ele entendeu que ele estava ante a uma situação por causa do pecado e não havia o que fazer. Ele tinha que descansar. Porque as coisas iriam acontecer, irmãos. É inevitável. Quando o Senhor determina uma palavra, Ele cumpre a sua palavra. Mas ele estando orando, ele descansa na total dependência também da provisão de Deus. E o que é que ele diz lá em Abacuque 3,17? Ele diz: porque ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Há uma esperança
ainda que ele ouvira o caos que estava por vir, mas havia nele uma convicção. E às vezes a gente trabalha, parece assim, né, irmão? A gente projeta, diz, agora vai. Eu estou fazendo umas economias, eu quero fazer isso, eu quero comprar um carro, eu quero terminar a casa. Aí de repente assola a enfermidade. Aí você fica, aquele carro atolado, né? Oh Jesus, foi-se minhas economias, né? Mas se alegre, não dependa das coisas exteriores para se alegrar, não. Louve, adore. Porque quando nós estamos assim, irmãos, nós temos paz. E quando nós temos paz, aí vem as ideias, porque o Espírito começa a mostrar alternativas. Porque quando nós estamos perturbados, não conseguimos raciocinar direito. Mas quando nós estamos assim descansando, porque através da crise gerando dependência, nós temos, além disto, nós temos essa capacidade de descansar, capacidade de depender de Deus, e temos também a proteção. Abacuque 3,19 diz: o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as alturas. Você já viu que as servas, né, aquelas cabras monteiras, como elas são? Elas sobem em meio aos penhascos para fugir dos seus predadores. Elas sobem em lugares que os predadores vão e desistem quando vê onde elas subiram lá. Desistem. Ali ela está segura. Aquelas cabras monteiras, as servas, elas subindo ali, irmãos, não tem como o inimigo pegar. E como nós podemos, irmãos, estarmos sentindo assim que Abacuque cita, que ele faz assim menção? Quando nós estamos nos braços do Pai, estamos nas alturas. Quando nós estamos nos lançando confiante, sabemos quem está cuidando de nós, e não vai acontecer, irmãos, nenhum mal. Eu lembro de um irmão, quero concluir, ele disse que estava no ônibus aqui, pegando aqui o ônibus, era, voltar aqui no tempo, depois de muito tempo aqui fora, era um ônibus dia, que passava aqui, passava no Castelo Branco, ele pegou, e o Espírito falou para ele, naquela hora, ele colocar a mão e interceder. E ele levantou a mão assim, estou intercedendo. O irmão veio, um carro bateu justamente do lado do ônibus, quebrou o vidro e caiu o vidro todo assim. Nenhum vidro tocou nele. Na hora, o Espírito mandou interceder. A sensibilidade, irmãos, de andar espírito. Hoje, muitos de nós estamos perdendo de ouvir Deus. Uma vez eu vim do culto, tinha comprado umas madeiras para fazer uma reforma da minha casa. E o Espírito falou: ponha todas elas para dentro. E eu olhei para as madeiras, tinha comprado durante o dia, eu cheguei da igreja, eu disse: tem pensado em pegar essas madeiras? Coisa nenhuma, é coisa da minha cabeça. Quando eu acordei pela manhã, Deus disse: vá lá fora e olha. Eu olhei, não tinha mais nada. A gente às vezes tem que passar por situações para aprender a ouvir a voz de Deus. E o Senhor Jesus diz: a minha ovelha ouve a minha voz e eu as conheço. Sensibilidade. Quantas coisas Deus fez por eu ser insensível. Como já sofri o dano por não ter paz em meio à crise. A gente acha que nós estamos fazendo alguma coisa. Paulo disse: se fizermos alguma coisa, saiba que você é servo inútil, porque você só fez o que devia fazer. A verdade é que nós estamos muitas vezes tão embaraçados, dando valor às coisas, irmãos, e deixamos de sentir o aroma agradável da presença de Deus em nossas vidas, na vida do irmão. E estamos valorizando coisas tão supérfluas, deixando de ser gratos. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu queria concluir essa fala, porque eu sei que isso, Deus está levando você a entender que você precisa confiar mais. O Senhor está no controle. Feche seus olhos.
Deus está cuidando do seu povo. Deus está mudando o quadro. Mas nós temos que estarmos sujeitos à sua voz. O profeta Abacuque, ele estava ali em busca de resposta. E Deus falou a ele tete a tete. Deus falou a ele respondendo exatamente a real situação. Mas ele continuou crendo na provisão, nos cuidados de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, estou concluindo esta ministração. Tu me levaste por um caminho nesta noite. E de que em meio à crise, quem sabe o maior problema hoje é a crise existencial que alguns estão passando, Deus, e na verdade não saber de que espírito sois, como os apóstolos estavam ali, que pregaram e voltaram indignados, porque o povo não ouviu a palavra. E de repente, ele disse: Senhor, quer que roguemos fogo do céu? E o Senhor diz: mas tu não sabes de que espírito sois. Porque na hora do rancor, na hora da fúria, na hora do sentimento carnal, nós agimos impulsionados. Porque somos carne, mas é o teu amor, Senhor, é a tua bondade, nós não somos bons. O Senhor mesmo disseste, não foi homem, foi o Senhor mesmo que disse, Jesus: vós que sois maus, sabei dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste. E o Senhor tem me falado sobre o teu amor, o Senhor tem me expressado, até, Senhor, quando eu paro para pensar e eu pude contemplar o seu amor muitas das vezes, por mim, miserável pecador. E nesta noite, Jesus, estamos aqui, querendo realinhar a rota. Queremos, ó Deus, regular os retrovisores, quem sabe porque o olhar não era o olhar certo. Mas querendo, assim, Pai, os olhos fitos em Ti, dizer: Tu és bem-vindo, Espírito Santo. É Teu este lugar. Toma o meu coração, Jesus. Tira todas as aflições, todas as preocupações, todo o fardo, Senhor. Tu fizeste o convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. Senhor, descanso que o teu filho disseste, profeta Abacuque disse: descansarei em ti. Senhor, queremos descanso, porque o mundo está assolando, os problemas estão avolumando, Senhor, e muitos não têm mais esperança. E esta crise, meu Deus, ela vai passar quando a crise existencial acabar. Precisamos saber quem somos, para onde estamos caminhando e a quem servimos. Pai, eu entrego a minha vida, a minha casa, pois a tua igreja, Senhor, está nas tuas mãos para cumprir aquilo que tu queres. Eu declaro a vitória do teu povo, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Amém. Deus abençoe você. Lembrando que o nosso pastor está acompanhando o bispo, juntamente com a sua digna esposa, né? O bispo ele veio visitar o distrito e preferiu estar com a igreja de Cidade Nova, é isso mesmo? Igreja de Cidade Nova. Amém? Amém? Meus queridos, a gente está se acostumando.